Privilégio de olhar para a palavra de Deus e nós estamos estudando um livro muito especial. Eu tenho aprendido muito olhando para esse livro. Espero que você também esteja. Qual é o livro que a gente está estudando? Domingo às 16 horas? Agora está fácil, está aí. Tiago. Nós estamos estudando o livro de Tiago. Livro ou epístola, né? As duas coisas, você pode falar qualquer uma delas. Ou livro, ou carta, ou epístola de Tiago. E hoje a gente vai começar o versículo 18. E o versículo 18, ele traz alguns ensinamentos, o 18 e o 19, muito interessante. Versículo 19 e 20 a gente vai começar hoje. Porque ele vai falar para nós qual é o segredo de um relacionamento centrado na palavra de Deus. Como a gente pode ter um relacionamento saudável. E olhar para o versículo 19 e 20 vai nos mostrar como a gente evita situações complicadas nos nossos relacionamentos interpessoais. Seja em casa, seja no casamento, seja com os filhos, seja no trabalho, na igreja. Tiago vai trazer um conselho muito sábio mesmo. E esse texto, ele nos diz o seguinte: segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E essa palavra de Deus gerada em nós, ela nos desafia a viver isso daqui. Lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Ele trata aqueles irmãos com um carinho muito especial. Mas não deixe de falar aquilo que eles precisavam ouvir. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar. E demore para ficar com raiva. Uma outra tradução diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Seja rápido para ouvir, mas seja demorado para falar. Quando a gente olha esse versículo, a gente vê que a comunicação, ela é essencial para um relacionamento saudável. A forma como a gente fala, conversa, pode trazer vida ou morte num relacionamento, na comunicação entre pessoas. Provérbios fala sobre isso. E Tiago está mostrando para nós o segredo de termos um relacionamento saudável uns com os outros. A gente tem que ouvir mais e falar menos. Mas geralmente a gente faz o contrário, não é? A gente gosta de falar e ouvir pouco. E a gente fala muito, mas ouve pouco. E quando a gente olha esse versículo, meus irmãos, eu quero que vocês lembrem, eu quero que vocês tenham isso em mente, eu quero que vocês pensem sobre isso, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Sejam rápidos para ouvir. O rápido aqui, pronto. No grego, a palavra é taxis, que é a expressão que remete a algo que é rápido, ágil, veloz. Tiago está falando: seja muito rápido para ouvir. Esteja sempre pronto, sempre atento, rápido para ouvir. E a gente tem muito isso hoje, né? A gente é rápido para ouvir, não é? Não é. Porque nós não temos mais tempo para ouvir as pessoas. Principalmente agora, nessa época de comunicação da internet, de comunicação tecnológica, onde nós estamos muito mais perto dos aparelhos do que de pessoas. E nós parece que estamos desaprendendo a como nos relacionar, a como conversar. E muitas vezes a gente fala para um irmão assim: olha aí, tudo bem? E no fundo a gente torce para ele falar tudo bem, porque se ele falar que não está bem, quer conversar, a gente não vai ter tempo para fazer isso. Ou se a pessoa começa já a falar um pouco mais do que a gente esperava e está ali preparado para ouvir, a gente já começa a ficar incomodado. Você conhece pessoas assim, que ele começa a ficar incomodado, ele não consegue mais se concentrar em ouvir pessoas. E se há uma necessidade hoje que as pessoas precisam, é serem ouvidas.
Como eu amo fazer visita para pessoas da melhor idade. Tinha uma irmã em Guariba, que a gente fazia muita visita para ela. E toda vez que a gente ia lá, toda vez era a mesma história. Ela mostrava os exames, ela mostrava os parafusos, ela falava tudo da vida. Era toda visita a mesma coisa. Mas que bênção para ela saber que tinha alguém ali ouvindo ela. Porque era o que ela precisava. Durante a semana ela não tinha, os filhos não podiam estar ali para ouvir ela. Ela não tinha com quem conversar. Então, quando o pastor estava ali, alguém da igreja estava ali, ela tinha a oportunidade de falar, de conversar e de ser ouvida. Então, a necessidade hoje, a minha, a sua, é de... Ou você não é assim, quando você vai conversar com alguém que só a pessoa fala e ela não te ouve? Você não sai frustrado dessa conversa? Puxa, mas só ela fala, né? Só ela tem experiência, só ela... Eu não falo, a gente não pode falar. Porque a gente tem essa necessidade. Uns vão tocando o outro aí, né? Então, querido, Tiago está me ensinando e ensinando a você a sermos saudáveis nos nossos relacionamentos, sendo pronto, rápido, ágil, apressado em ouvir. Não confunda. A ordem é primeiro ouvir. E mesmo que nesses nossos dias de vida muito corrida, de demandas e de tantas cobranças, a gente não está mais tendo tempo para ouvir, tenha tempo para ouvir. Tenha tempo para ouvir. E aí depois ele vai falar sobre o falar. Mas demore, seja tardio para falar. Tardio para falar. Então, da mesma forma que ele usa uma expressão no grego, que remete à rapidez, a você ser ágil, a você ser rápido para ouvir, ele vai remeter aqui uma palavra no grego, onde nós devemos ser tardio para falar. E quando fala de ser rápido para ouvir e tardio para falar, a gente traz isso para o contexto familiar, a gente vê que a gente não está tendo tempo para ouvir. Porque a vida é tão corrida que hoje os pais não têm tempo para os filhos, o casal não tem mais tempo para conversar, e a gente não tem mais tempo para estar junto. E os nossos relacionamentos vão ficando cada vez mais superficiais, as conversas cada vez mais rasas, e nós não conhecemos o coração dos nossos filhos, o coração do nosso cônjuge, porque nós não temos tempo. Somos rápidos para tantas coisas, envolvemos-nos em tantas coisas, em tantas demandas, em tantos hábitos, mas para aprofundar o relacionamento da comunicação de uma forma sadia, como o Tiago está ensinando, a gente não tem. E aí quando ele traz essa expressão tardio, rápido, demorado, no grego é a ideia de você ser lento, de uma pessoa que tem dificuldade de conseguir já assimilar o que está sendo falado, que primeiro ela tem que refletir, ela tem que pensar, ela reflete, para depois ela entender o que foi falado. E essa é a ideia que Tiago está falando, de que nós temos que ser tardio para falar. Antes de você abrir a boca, pense no que você vai falar. É o que Tiago está dizendo. Antes de você soltar qualquer palavra, reflita naquilo que você vai falar. Essa é a ideia. Seja demorado para falar. Seja tardio para falar. Não fale apressadamente. E eu tenho certeza que se eu abrisse aqui para testemunho, tinha muitas histórias de pessoas que hoje se entristecem porque falaram sem pensar e estão sofrendo as consequências. E sofreram as consequências e se arrependem até hoje de palavras que não foram benditas, porque não pararam para pensar no que iam falar. Principalmente quando a gente está envolvido naquele calor das emoções, né? Eu sei que você aqui como casal, você não tem isso na sua casa, mas tem casal que eles se irritam, né? Tem casal que em alguns momentos os ânimos fervem, né? As emoções se afloram, e na hora de conversar a gente acaba falando sem pensar, e aí a gente fere, a gente machuca. As palavras também machucam, a forma como a gente fala, o tom da voz. E aí muitas vezes a gente quer se desculpar, né? Que nem eu falo com minha esposa. É que a minha voz é assim, o tom é alto mesmo, não estou gritando, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. E esse texto, ele precisa ser de fato vivido por nós hoje. Seja rápido para ouvir.
mas demorado, lento. Reflita antes de falar. Pense aí na sua vida, em algumas situações que você já viveu. Se você tivesse colocado isso em prática, será que algumas situações não poderiam ter sido evitadas? Algumas coisas não poderiam ter sido melhores? Mas a gente foi rápido para falar. E demorado para ouvir. E a gente falou sem pensar, e a gente magoou. E só depois a gente foi refletir no que a gente falou. E nas consequências do que a gente falou. E Tiago então está nos ensinando, não faça isso. Não mude a ordem. É rápido para ouvir. E aí um filósofo fala sobre isso. E ele fala o seguinte, é só para a gente parar para pensar como Deus nos criou. Deus criou você com 2 bocas e com um ouvido, não foi? Uma orelha e 2 bocas, não foi? Não? Quantas bocas nós temos? E quantas orelhas? Para a gente ouvir mais e falar menos. Mas a gente está invertendo a ordem. A gente tem falado mais e ouvido cada vez menos. E uma vez ouvi uma expressão desse poder que há nas palavras, na nossa língua, e Deus já sabia disso, e Deus, Ele quis nos ajudar, tanto que Ele colocou essa fera. A gente ainda vai estudar Tiago 3, né, e Ele vai falar especificamente sobre a língua, que a língua tem capacidade de incendiar uma floresta. A forma como a gente fala, ela pode machucar, ela pode matar, ela pode destruir. Mas esse autor, ele fala nessa ilustração que Deus sabia desse perigo da língua, que Ele colocou ela dentro de uma caverna e cerrou por grades, que são os nossos dentes, para que ela ficasse bem presa. Mas a gente deixa ela sair. E aí ela fere, quando ela sai sem a gente refletir no que a gente fala. E depois que você falou uma coisa maldita, sem pensar, sem refletir, dá para você chegar e falar assim, olha, não foi bem isso que eu falei. Dá para você falar isso? Não é isso que eu quis dizer. Você falou. Você já falou. Ah, mas eu estava nervoso. Então, querido, quando você estiver nervoso, lembra desse versículo. Eu vou ser demorado para falar. Eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou avaliar se o que eu vou falar, se o tom que eu vou usar, se as palavras que eu vou usar, se esse momento é o momento apropriado para mim falar. E quando eu faço isso, eu estou sendo tardio para falar, demorado para falar. Eu estou sendo sábio. E é o que Deus quer, e é por isso que Ele instrui aqueles irmãos e nos instrui hoje, em sermos tardios para falar. Precisamos estar atentos sobre o que falamos, como falamos, quando nós falamos e com quem nós falamos o que falamos. Precisamos começar a pensar sobre isso. Talvez tem pessoas se afastando de você por conta disso, pela forma como você fala, pelo que você fala e como você fala. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu sou assim mesmo, eu falo tudo o que tenho que falar porque eu não consigo. Tem pessoas assim? Mas tem a hora certa de falar. Tem o jeito certo de falar. O líder, não o chefe, mas o líder, ele vai falar o que ele pensa na frente de todo mundo? O líder chama num canto. E ele fala de uma forma que não é para machucar. É para corrigir, porque ele quer que aquela pessoa melhore. Então ele não fala para humilhar, ele fala para ajudar a edificar. O chefe não, o chefe já fala na frente de todo mundo que é para humilhar, que ele quer mostrar que ele consegue exercendo o domínio. E quando a gente vê Tiago falando sobre isso, Tiago está falando que a maior força de uma pessoa não é ter domínio sobre os outros, mas é o autodomínio. É nesse momento que nós somos fortes, quando nós nos autodominamos, principalmente com as nossas palavras. Simples, né? A forma como a gente fala, com quem a gente fala, como a gente abre a boca, o que sai da nossa boca. Olha que conselho simples para nós. Se parasse só aqui, já ia ser um desafio. Mas Tiago, ele continua, porque Deus quer que a gente melhore. Ele quer que a gente cresça. Ele fala, sejam também tardios, demorados em se irar, em ficar nervoso.
Eu sei que aqui ninguém fica irado, ninguém fica nervoso, o sangue não sobe, você não tem isso. Principalmente quem tem criança pequena, você também não fica irado, você não fica nervoso. No seu trabalho, você nunca ficou irado, nervoso com aquela pessoa, com o que ela falou, com o que ela fez. Mas um dia que você ficar, você já vai lembrar desse texto. Tiago fala, sejam tardios para falar e também tardios, demorados para ficar com raiva, com ira. Fácil isso? Não é. Mas Tiago fala para mim e para você, para nós aprendermos isso. É a mesma expressão que ele usa do tardio para falar, é a expressão que ele usa do tardio para se irar. Pense, reflita, antes de você ficar irado e nervoso com alguma situação. Pense, reflita, avalie. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. E há dois perigos com relação à ira. Primeiro, tem pessoas que no momento da ira, ele explode. Ele já fala, ele já age, ele tem um temperamento indisciplinado. E já solta o que tem que soltar. Já tem pessoas que irado, ela não consegue explodir. Ela guarda. Ela coloca isso para dentro. E ela alimenta isso dentro dela. Quem vai morrendo aos poucos é ela mesma, porque ela vai alimentando essa ira. Essa ira vai se transformando em ódio, em rancor, em amargura. E ela vai morrendo aos poucos na sua vida emocional. Então, enquanto alguns ele explode no momento da ira, do nervoso, eu acompanho há algum tempo já uma página chamada Não Foi Acidente. Eles colocam ali muitas situações que acontecem no trânsito de irresponsabilidades e por isso não foi um acidente, foi uma irresponsabilidade. E parece que a cada dia tem aumentado muito o número de brigas no trânsito, de pessoas que estão extremamente iradas no trânsito, que uma buzina é capaz de ela descer do carro, já sacar uma arma, já sair no soco, e as pessoas estão assim, com a flor da pele, ela já está preparada para... Tem pessoas que você conversa, ela já está com a pedra na mão. Tem pessoas assim nas lojas, tem pessoas assim na igreja, porque ela explode com qualquer coisa. É você olhar, dependendo do jeito que você olha, o que é que você está olhando? Você dá bom dia, a pessoa já... Infelizmente, a gente tem vivido isso. E já tem outras não, que ela guarda. Que ela vai guardando, ela vai alimentando aquilo. Ela olha você, ela não fala nada, mas no fundo ela queria grudar no seu pescoço, né, e colocar toda aquela raiva para fora. Então, esses são os dois perigos da ira, tanto que explode como que não explode. E aí nós precisamos lidar com os nossos sentimentos. Porque um indivíduo que não consegue fazer isso, tem esse autocontrole, ele pode causar grandes transtornos na família, no trabalho, na igreja, na sociedade. Quando ele não consegue se controlar, se autocontrolar, dominar os seus sentimentos, as suas emoções, é alguém que, por não ter domínio próprio, ele consegue usar a sua vida para ferir pessoas, para machucar quem está ao seu redor. É um mal terrível, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa vencer. Aquela aparente calma que muitas vezes parece que a pessoa tem, só está escondendo uma ira que está alojada, que está sendo alimentada. Então, querido, Tiago está me ensinando e ensinando você nessa tarde. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da ira, dessa raiva. E alguns falam, mas tem a ira justa e tem a ira pecaminosa. E a gente vai estudar sobre isso nos próximos domingos, nos próximos versículos. Mas o desafio de Tiago para mim e para você hoje é: você tem autocontrole? Você tem domínio próprio? Você consegue se controlar? Ou você é controlado? Você controla suas emoções, seus pensamentos, seus impulsos? Ou você é controlado?
nos seus relacionamentos, você é alguém que quando você conversa, as pessoas têm prazer, gostam de estar com você, porque quando você abre a boca é para abençoar. Você sempre tem um conselho sábio, você sempre tem uma orientação sábia. E aqui eu não estou falando só de falar da Bíblia, não. As palavras, os conselhos, as orientações, a forma de falar, o tom de voz que você usa, encanta as pessoas. Jesus, ele falava com autoridade. Jesus falava palavras duras. E diz o texto que quando Jesus falava, ele encantava as pessoas, porque as pessoas ficavam maravilhadas da forma como ele ensinava. Em alguns momentos as pessoas iam embora, ao ponto de Jesus olhar para os discípulos e falar: vocês também querem ir? Como está sendo nossa forma de falar com pessoas, com aqueles que estão ao nosso redor? Eu já falei aqui em alguns cultos, muitas vezes a gente não consegue viver isso dentro de casa, a gente consegue viver isso fora. Com as pessoas fora de casa a gente é calmo, a gente trata bem, a gente é amável, a gente tem uma palavra mansa. A hora que chega em casa é um cão, se transforma. Querido, isso é para ser vivido em todo lugar, em casa e fora de casa. Portanto, o meu desafio, o seu desafio nessa semana é: meus queridos irmãos. E Tiago usa essa expressão porque Deus nos ama. Ele está falando isso não é porque Ele quer nos repreender, simplesmente só repreender, admoestar, corrigir, mas porque Ele quer que a gente mude para sermos cada vez melhores, mais parecidos com Jesus. Então, meus queridos irmãos, lembrem de uma coisa, pensem sobre uma coisa, e estejam rápidos, prontos para ouvir. Talvez tem pessoas querendo somente ser ouvidas por você. Você não vai precisar falar nada, só ouvir, só emprestar os seus ouvidos. Filho, pessoas de mais idade, que precisam conversar. A gente fez algumas vezes visitas no asilo, lá em Guariba. Que experiência. Ou no hospital. Pessoas que só querem ser ouvidas. E talvez essas pessoas estão na sua casa, do seu lado. Seja rápido para ouvir. Mas na hora de falar, na hora de abrir essa jaula e de soltar essa fera, seja demorado. Pense, reflita, passe essa palavra pelas peneiras. Vale a pena? Vai edificar? É o momento certo? E depois você fala. Eu tenho muitas situações em que pessoas falaram de forma que machucaram. E eu tomo isso não como uma situação onde eu vou ficar para baixo, me magoou, depressão. Eu tomo isso como exemplo do que eu não posso fazer com os outros, porque eu não quero que isso aconteça comigo, então eu não vou fazer com ninguém. E o maior desafio é quando a gente está envolvido naquelas emoções do dia a dia, nas cobranças, na correria, que as nossas emoções estão alteradas e a gente acaba agindo por impulso. Seja demorado para falar. Seja demorado para ficar irado, com raiva. E eu sei que isso não é fácil, porque eu dirijo também em Jundiaí. Então, ser demorado, tardio para ficar com raiva, irado, no trânsito de Jundiaí, irmãos, é para crente mesmo. Então, isso é para mim e para você, eu também vivo isso. Tá? No trabalho, onde for, Deus quer que nós sejamos aprovados e quer que os nossos relacionamentos eles sejam baseados na palavra. E olhando para a palavra, a forma como nós devemos ouvir e falar, mesmo nessa era tecnológica, digital, é que a gente se aproxime mais das pessoas do que das coisas. É que a gente nos relacione mais. Por isso que o PG é algo fantástico. Na época do tecnológico, por conta da pandemia que a gente se reunia online, era muito bom, não era? Fazer PG online. Que negócio esquisito. Porque você não está junto, você não vai comer, não tem nada online. Olhar naquele... Eu lembro que nem o celular aguentou. Porque era tanto aplicativo, cada PG usava um aplicativo, o celular não aguentou.
estar presente é muito melhor, porque você já abraça, você já conversa, já chora junto, come junto. Que tempo especial. Então, querido, lembre que o nosso relacionamento com pessoas faz parte da nossa vida com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos é o mandamento. Não é amar as coisas. Adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Não inverta essa ordem. A gente adora a Deus, a gente ama as pessoas, cuida delas, ouve elas, e a gente usa as coisas. Tem pessoas hoje que estão usando as pessoas, amando as coisas. Não faça isso. Vamos ficar de pé e declarar que o Senhor é o Rei dos Reis, e para que Ele tenha domínio na minha vida, eu preciso desse reinado dele dirigindo a minha vida, dele dirigindo as minhas emoções. Pastor, como eu consigo viver isso? Me prostrando, me rendendo, dizendo: Senhor, que não sejam as minhas emoções, mas que seja a ação do Teu Santo Espírito na minha vida. Que a cada dia eu possa orar: Senhor, que nos meus relacionamentos, que nos meus contatos hoje, que não seja o Oswaldo, que não seja esse homem caído, inclinado para o pecado que fale, mas que seja a ação do Teu Santo Espírito na minha vida. Que a cada contato que eu fizer nesse dia, eu faça para abençoar, para edificar. Que eu não tenha nenhum dia onde eu tenha que me entristecer porque eu falei de uma forma que eu não deveria, eu tratei alguém como eu não deveria. E para isso não acontecer, eu vou viver Tiago. Nós vamos viver Tiago. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos fazer desse cântico a nossa oração.